Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós comentamos, discutimos mitologias e, através dos mitos, explicar os acontecimentos da sociedade moderna. Nós estamos falando da mitologia nórdica e hoje nós vamos falar da deusa Freya. Bem, a deusa Freya, ela é considerada a mais bela e cultuada na mitologia nórdica, porque é a deusa do amor e cujo seu significado, o seu nome significa senhora. Além disso, ela está associada à beleza, feitiçaria, fertilidade, sexo, luxúria, beleza, ouro, guerra e inclusive morte. Além disso, a deusa Freya possui grande afeição por joias, inclusive usa de sua beleza para consegui-las quando as quer. Freya vive em Asgard com os outros deuses guerreiros, mas inicialmente a deusa pertencia a outro clã de deuses, os Vanir. Eu já falei sobre os Vanir aqui para vocês. Conhecido como os deuses da fertilidade e feitiçaria. Sendo Freya mais conhecida como além da beleza e do amor, ela é a mais cultuada entre todas as deusas. Seu nome Freya, que significa senhora, também vamos encontrar outros significados, como Freja, Freia, Froja, Frua, que são variações de Freya, ou deusa ou senhora, tá? Em Asgard, Freya se tornou um membro honrado dos Aesir e vive em uma casa localizada no campo dos Folkangnar, cujo significado é campo do hospedeiro, ou campo de pessoas, ou campo do exército. Local para onde os guerreiros mortos que não vão para o Valhalla são levados pelas valquírias. Incrivelmente bela, a deusa possui inúmeros admiradores, tanto entre os deuses como entre os gigantes e anões. Mas foi na casa de Odin, ao qual ela acabou se casando, e mais tarde seu marido acaba desaparecendo, e teve com ele 2 filhos, o Inos e Gersime. Quanto à personalidade deste personagem. Além das joias, Freya tem grande paixão por poemas e músicas. Gosta de viajar com sua carruagem puxada por 2 felinos pretos ou cinzentos. E também gosta de cavalgar em seu javali Ildisvini, suíno de batalha, em outras palavras, que muitos dizem se tratar de seu amante Ottar disfarçado. No entanto, ela também é capaz de voar graças ao seu manto de pena de falcão. Inclusive, costuma emprestá-lo para os outros deuses de Asgard quando precisa voar para outros mundos. Freya possui qualidades únicas, retratada como uma mulher atraente, voluptuosa e às vezes com seios à mostras. Possui olhos claros, baixa estatura e com sardas. Além de usar um colar mágico chamado Brisingnamen, um tesouro de grande valor e beleza. Em alguns casos, pode aparecer portando armas de guerra, já que Freya presidia as batalhas, pois deusa lida tanto com o amor quanto com a guerra. Por isso é representante da força, sabedoria e beleza feminina. Isso faz muita alusão às paixões que incendeiam o nosso coração e nossa mente. A guerra, a luta, a disputa, os desejos sexuais, os impulsos, que vez por outra dominam o nosso coração. Acaba muitas das vezes refletindo essa ideia Freya, dentro de vários símbolos signatários aos quais ela acaba, vez por outra, sendo enquadrada. Então nós temos que compreender que nada mais é
até o presente momento são desejos a partir de uma personalidade. Quantas pessoas nós conhecemos de determinadas personalidades que acaba tendo esse trejeito, ou essas características, ou esse maneirismo de Freia, que eu acabei de falar? Vocês devem conhecer, assim como eu conheço várias pessoas que mais ou menos, independente seja homem ou mulher, que tem esse certo maneirismo, essa certa atitude, essas voluptuosidades, né, vamos assim dizer, que acaba nos fazendo lembrar um pouco alguém que nós conhecemos. Bem, Freia é filha de Nairod, o deus dos ventos marítimos, que eu já falei, e de sua irmã Nertus, que é a deusa da terra, e irmã gêmea de Freyr, o deus da fertilidade e prosperidade. Em suma, Freia nasceu no Varenheim. Posteriormente foi para Asgard, onde costuma ser confundida com Frigga, mulher de Odin. Apesar de possuírem diferenças, as duas deusas formam uma totalidade feminina do amor, pois uma é a deusa do casamento e da família, a outra é a deusa da sexualidade e magia, consideradas como atributos femininos. De acordo com a mitologia nórdica, Freia se casou com Udri, que misteriosamente acabou desaparecendo, onde ela acabou procurando ele por toda a terra e no céu sem encontrá-lo. Então, enquanto procurava, ela chorava e suas lágrimas se transformavam em ouro na terra e em âmbar ao mar. Quando nós falamos do ser feminino, algumas características acabam nos marcando quando nós falamos de sexualidade, família, amor, como atributos femininos. Quem é mais velho, eu não lembro, porque eu era muito criança, minha mãe não deixava eu assistir televisão. Na época, na TV Manchete, tinha uma novela chamada Dona Beija. Não sei quem é mais velho já deve ter ouvido. Diz que é uma novela famosíssima. Minha mãe não deixou eu assistir, porque considerava uma novela imprópria para crianças. Mas, depois com o tempo, eu fui estudar. Eu nunca assisti essa novela, gostaria de poder assistir até, agora adulto. Mas pelo pouco que eu entendia, que eu ouvia do meu quarto, a conversa, as falas, né, que os atores tinham, parecia que a Dona Beija era meio que ela enfeitiçava os homens com a sua beleza, com a sua sexualidade. Então, novamente cai aqui, no que eu acabei de falar, sobre os atributos de Freia, essa questão que nós, a sociedade, coloca ou colocava, seja na literatura, nos filmes, no cinema, nas novelas, essa magia da sedução da mulher. Essa magia de sedução não é exclusivamente do ser feminino, o masculino também tem. Entretanto, numa sociedade organizada como a nossa, que é organizada muito pautada na sexualidade, acabamos dando ideias de que a magia sexual vigora sobre o ser feminino, como se ela tivesse algum tipo de poder, algum tipo de magia, algum tipo de algo sobrenatural da sedução, né? E isso é muito explorado na sociedade moderna, em propaganda, música, filme, cinema. Isso é muito explorado, essa sexualidade e o poder que essa sexualidade imprime no universo masculino. E sendo usado de maneira errada, obviamente. É claro que existe o outro lado. Também existe a magia do poder sexual masculino, que também é imprimido na sociedade. Mas se destaca mais o feminino pela questão, basicamente, do uso, da manipulação, da objetividade da mulher perante o ser masculino. O que é objetividade? Quando eu falo objetividade, estou falando de objeto, igual essa caneta aqui. Tá? Eu não estou falando de objetividade enquanto persona. Eu estou falando objetividade como objeto pelo objeto. Aquela coisa que você usa, um objeto de adoração, de usura sexual, no caso. Se mantém. Por quê? Porque nós associamos, muitas das vezes, muitos acontecimentos sociais, como propaganda, por exemplo, associado a uma mulher bonita, atraente, que fazem simbologias ou sinônimos de poder. Então nós tentamos entender que é uma objetividade, né? Nós nos tornamos objeto através do uso da sexualidade. E isso imprime,
por causa de Freia. Olha bem o mito de Freia imprimindo isso, esse imprimato, né? Desde a mitologia nórdica, não sei quantos milhões de anos atrás, já vai olhando, já vai observando esse prisma, esse olhar da mulher objeto. Os símbolos de Freia. A deusa Freia possui alguns símbolos. O colar Brisingamen, que é um colar mágico de ouro que foi produzido por 4 anões ferreiros e foram adquiridos pela deusa por meio de sexo com cada um deles. Com efeito, a joia possui o poder de controlar o ciclo do dia e da noite, cujo brilho é semelhante ao sol. Foi roubado por Loki e recuperado por Heimdall, a pedido da deusa. A carruagem de guerra. Utilizada nas batalhas, a carruagem veloz é guiada por 2 felinos que colocam a deusa sempre à frente do seu exército de valquírias. A montaria do javali Hildisvin. A deusa utiliza o javali para carregá-la de um lado para o outro nas batalhas. O sobrenome da deusa Sir significa porca, por isso também é conhecido como deusa javali ou deusa porca, sendo associado às práticas sexuais proibidas. No mundo moderno, essa ideia do sexo sujo, quando eu falo sexo sujo não é de sujeira, mas como que eu posso dizer, sem ser esdrúxulo, né? A forma como é explorado o sexo feminino, principalmente na indústria pornográfica. Mulheres que introduzem objetos variados nos seus órgãos sexuais, fazem sexo com animais, se submetem a situações que colocam o ser feminino abaixo da sua grandeza, né? E acaba se submetendo à vontade masculina. Cai nesse pressuposto da deusa porca. Deusa porca. E aí pega no mau sentido, da sujeira, da bagunça, da porquice, da menosprezação do ser feminino por causa da sua sexualidade perante a vontade, as volúpcias e as necessidades do sexo masculino. Precisamos corrigir isso, né? Não que sexo seja errado, não existe nada de errado no ato sexual em si. O que é de comum acordo, tudo certo. Agora, eu não posso tornar isso um mercado de exploração. E é o que se foi feito, né? Um mercado de exploração. Além disso, para garantir o ano de prosperidade, era comum sacrificar e oferecer javali aos deuses. É a partir dessa prática que surge o costume de preparar carne de porco para comemorar a virada do ano, como uma medida, né, de garantir, de pedir e fazer com que o próximo ano seja próspero. Está aí um dos motivos de nós comermos carne. Quem come, né? Eu não posso comer, que infelizmente só de olhar para a carne de porco, o fígado já mia, né? Eu tenho problema de fígado, eu não posso comer carne de porco. Mas é um hábito que está na mesa das famílias, todo final de ano, comer carne de porco. Nada mais, nada menos que uma oferenda à deusa Freia para pedir prosperidade no ano que se inicia. Manto e pena de falcão. Ele permite que a deusa Freia voe entre os 9 mundos. Lembra dos 9 mundos? Lembra da árvore, né? Yggdrasil. Além de se transformar em um pássaro, enxergando todo o território na batalha, facilitando atacar suas presas. Já na forma humana, a combinação do manto e do colar faz com que ninguém consiga resistir à sua beleza e sexualidade. É aquilo, né? A exploração ao máximo da beleza, da voluptuosidade feminina. Runas foram criadas pela deusa, que usou seu conhecimento e sabedoria para influenciar o destino de Odin, que se sacrificou para gerar o oráculo. E quais são os elementos que representam essa deusa Freia? Nós temos o gato, o javali e o falcão. O aroma é o jacinto, a cores é o azul, branco, vermelho e verde. O elemento é a terra, logo o planeta é terra. Diz que o dia da semana é a sexta-feira em inglês, Friday, né? Freia, Friday, né? Olha bem a ideia. E é uma homenagem a Freia. Por isso era comum que casamentos acontecessem nesse dia, para que fossem abençoados pela deusa.
Número 13, dia sagrado 19 de abril. Os símbolos: colar de âmbar, penas de falcão e sacola de runas. Então nós vamos observar, gente, que essa deusa, a familiaridade dela com os usos e costumes do nosso dia a dia está muito palpável. Quem é meio metida místico ou supersticioso se encontra claramente dentro dos perfis que vão se desfilando neste comentário, neste texto, nesta explicação. É muito comum. Nós vamos observar então que a superstição, as crenças, elas não vêm do nada. Ela tem uma história, ela tem uma origem dada, criada, fortificada, ilustrada por povos que acreditavam nisso piamente e que vai sendo transmitido. E ela só vai se modificando a cada povo, a cada geração, ela vai se moldando à realidade do momento de um povo. Quais são as realidades no mundo moderno? Não são as mesmas da época dos vikings, mas se faz presente ainda a raiz mística. O mito, a raiz do mito continua ainda existindo e perfilando na sociedade moderna, agindo, interagindo, moldando e remoldando a natureza, o conhecimento, o pensamento e a sociedade. Algumas curiosidades. Diversas palavras nórdicas derivam da deusa Freia, como por exemplo a palavra fru, que significa mulher que domina seus bens. Em islandês, a palavra fru significa mulher. Em alemão, as palavras Frau e Frau significam senhora, cuja origem é uma derivação do nome Freta. Segundo a mitologia nórdica, as gotas de orvalho são chamadas de olhos de Freia. As plantas mais bonitas são os cabelos de Freia. Hoje ainda é comum que mulheres que não conseguem engravidar façam orações ou invocações à deusa Freia para obterem fertilidade. Mesmo sendo uma deusa guerreira, Freia é muito vaidosa. De acordo com a mitologia nórdica, a terra simboliza a deusa e o sol seu marido Udri. Assim, a deusa só encontra felicidade nos braços do marido, portanto a terra só floresce quando ambos estão juntos. A ideia do dia, do sol, do florescimento, a força que o sol tem na produção da vida. Assim como é importante para mim, para você, a luz dos raios do sol, é importante para as plantas, para os animais. Então, eles observavam a interferência direta do sol sobre o crescimento das plantas. E isso acaba associando, criando os mitos Freia e Odre. Curioso, né? Sociologicamente, nós vamos encontrar que a deusa Freia, da mitologia nórdica, ela personifica valores, crenças e dinâmicas sociais que são reflexos de uma sociedade. Por exemplo, o papel da mulher na sociedade representa uma figura feminina poderosa e influente na mitologia, pois sua posição como deusa da fertilidade, amor, guerra, destaca a importância das mulheres na sociedade nórdica antiga, não apenas como mães e esposas, mas também como líderes e guerreiras. Hoje, no nosso mundo moderno, nós temos mulheres que são líderes, são guerreiras. Isso é reflexo também de uma cultura passada que, vez por outra, vai dando cor e voz a uma sociedade, numa sociedade em que a mulher precisa se impor cada vez mais para poder coexistir harmonicamente na sociedade. Deixar de ser objeto, deixar de ser segundo plano, deixar de ser um coadjuvante na sociedade, ser um protagonista, né? Valorização da fertilidade e da sexualidade. Como deusa da fertilidade, do amor, Freia é reverenciada por sua capacidade de promover fertilidade, tanto no reino humano quanto no natural. Isso reflete a importância da fertilidade e da sexualidade na sociedade nórdica, onde a reprodução era fundamental para a sobrevivência e a continuidade da comunidade, e bem como a saúde do corpo e da mente. Gente, isso é tão presente no nosso mundo como hoje, porque é o seguinte: qual que é o problema da sexualidade em si? O problema das religiões no mundo moderno tornou-se a sexualidade uma espécie de tabu. Quando não é um tabu, ela é envolto de uma certa sacralidade. Quanto que, na verdade, a sexualidade nada mais é do que uma função natural
de reprodução da espécie humana, da sobrevivência, da continuidade das espécies, mas também uma forma sadia de manter o corpo, a mente e a alma bem. Então ela foge muito do que nós entendemos por sacralidade. Por quê? Porque a sacralidade, quando você cai na sacralidade, ela só tem uma única função, que é reproduzir. Fazer mais gente, né? Vamos assim dizer, né? E quando vai muito além disso. Lá atrás já viam isso, que a sexualidade é muito mais do que simplesmente reprodução. É algo de saúde, uma questão de saúde, né? E aí nós vamos entendendo como que, vez por outra, algumas coisas, alguns povos, mesmo antigos, mesmo com a sua ciência, a sua tecnologia limitada à época, conseguem ainda ter atitudes muito mais modernizadas que nós hoje no século XXI. Liberdade e autonomia. Freia é frequentemente retratada como uma figura independente e autônoma, que segue a sua própria vontade e desejo. Sua liberdade de escolha e ação ressoa como ideais de liberdade individual e autonomia pessoal, valores fundamentais em muitas sociedades, incluindo a nórdica. Isso também é uma verdade no nosso mundo. Por que é uma verdade no nosso mundo? Nunca a mulher precisou de ter tanta autonomia, lutou para ter tanta autonomia como no mundo moderno. Sair da sombra do marido, do ser masculino, do patrão que é o homem, que ela pode ser patroa, que ela pode ser uma liderança, que ela pode ser uma líder nata, ela pode ser uma CEO, pode ser uma grande executiva, mesmo sendo mulher. Não perde em nada, não deixa em nada a desejar para o ser masculino. Então, essa autonomia e independência ainda é a palavra de ordem na sociedade moderna, herdada dos vikings. Honra e dever. Embora seja uma deusa associada a amor e à fertilidade, Freia também é uma figura guerreira e corajosa, que não hesita em lutar quando necessário. Isso destaca a importância da honra e do dever na sociedade nórdica, onde o cumprimento das responsabilidades e a defesa do grupo eram altamente valorizados. Eu não preciso dizer que a mulher é um ser de luta. Quando ela quer lutar, quando ela quer botar para frente, ninguém a segura. Eu conheço mulheres que são assim determinadas a lutar, a fazer e acontecer. E fazem e acontecem com honra. Jamais sujam o seu nome, a sua imagem para alcançar algum objetivo. Trabalham na honra. Isso é uma herança nórdica. Isso é uma herança nórdica. Sem pensarmos muito, sem assim aprofundarmos muito, pessoas, mulheres que conseguiram vencer, conseguiram chegar, conseguiram alcançar o seu objetivo, sem ter que machucar alguém, sem ter que atropelar alguém, sem ter que puxar o tapete de alguém, usou-lhe na honra, na verdade, ela está nada mais, nada menos que sendo uma Freia, um reflexo de uma persona de uma deusa no mundo moderno. Relação com a natureza e os ciclos naturais. Freia está intimamente ligada à natureza e aos ciclos naturais, especialmente aos ciclos de crescimento, florescimento e declínio. Sua conexão com a natureza reflete a reverência e respeito aos antigos nórdicos tinham pelo mundo natural, reconhecendo sua dependência e interdependência com ele. Precisamos, gente, mais do que nunca aprender isso. Nós parecemos que nós vivemos num mundo à parte do mundo. Nós, seres humanos, nos colocamos num patamar onde tudo que existe no mundo existe para nos servir a nosso bel prazer, da forma que nós achamos melhor. Nós estamos quase vivendo uma hecatombe social da sociedade humana. Por quê? O meio natural está sendo explorado ao máximo. Os efeitos causados por essa exploração é o efeito estufa, são furacões, são tornados, terremotos, maremotos, secas aonde não deveria ter, chuvas em lugares aonde não deveria existir. A vida está sendo dilapidada de uma forma monstruosa. Estamos sofrendo todas as calamidades que a sociedade moderna produziu e produz,
nós somos vítimas, porque nós não conseguimos ainda entender que nós não estamos no topo da pirâmide e que tudo que está abaixo desse topo dessa pirâmide está para nos servir. Nós fazemos parte da pirâmide. É diferente. O que é fazer parte de uma pirâmide? Fazer parte de uma pirâmide é fazer parte de um ciclo. Saber que você participa de um ciclo. Que a sua ação, os seus acontecimentos, as suas ações e reações, elas agem no ciclo. Elas fazem as mudanças no ciclo. Esse ciclo está em constante transformação. Eu não posso simplesmente achar que as minhas ações não vão influenciar num ciclo totalizante, porque influencia. E nós estamos influenciando ciclos. Ciclos que estão devolvendo para nós a brutalidade da nossa ação no meio natural, por exemplo. Depois no meio social. Por que há fome? Por que há guerra? Por que há crime? Por que há estupidez e ignorância? Tudo isso é pensado. Alguém pensou, um grupo pensou para que essa sociedade ao qual nós vivemos chegasse a esse ponto, porque é um status quo que eu preciso que se desenvolva para manter o meu bem-estar, o meu poder, me manter e me garantir no topo do topo do topo, mesmo às custas da própria raça humana. Conceitos de representação da dualidade humana. Assim como as características psicológicas, o mito de Freia também retrata a dualidade humana, as suas facetas do amor e guerra, fertilidade e morte. Essa dualidade reflete a complexidade da condição humana e os desafios enfrentados pelas pessoas ao navegar entre diferentes papéis e responsabilidades na sociedade. Gente, nós vivemos papéis variados na sociedade e que nós precisamos ter coerência, verdade, olhar humano sobre elas. Vamos dar um exemplo. Você tem uma família, pai, mãe e filho, ou filha. O pai trabalha, a mãe trabalha. Então vamos lá. Você é um ser social, porque você vive numa família. Então você tem um papel de um ser social. Você é pai, você é mãe. Então você tem um papel social porque você é pai e mãe de um filho. Você é esposa e marido. Você tem um papel social entre o marido e a esposa. Como seres profissionais, vocês também têm um papel social de funcionários, de trabalhadores. Como amigos, você tem um papel social. Como filha e filho, mesmo que você seja mãe ou pai, você tem um papel social de mãe e filho, porque você nasceu de homem e de uma mulher, você não nasceu de uma chocadeira. Então você tem um papel social. E se você tem irmãos, você tem um papel social também. Então você começa a observar que há vários papéis, há vários personagens, há várias situações que perfilam a vida de um ser humano, que é uma pessoa só. Você, todos esses papéis ainda é você. Você tem que manter a sua personalidade, a sua verdade, o seu caráter, a sua dignidade nesses papéis. Então, o conceito dessa dualidade humana, ela perfila. E se eu continuar falando aqui sobre isso, nós vamos aumentar o leque mais ainda. Tem vários papéis aqui que nós representamos e precisamos representar com a verdade. Qual é a verdade? A verdade que nos governa. Não é a verdade de WhatsApp, não é a verdade de Facebook, não é a verdade de Instagram, de grupinho fechado dentro de uma bolha, onde o mundo é lindo, belo e o que está fora da bolha é endemoniado. Não. É uma sociedade, o mundo como um todo. Um mundo que ri, que sofre, que chora, que tem fome, que tem alegria, que tem sede, que festeja o carnaval e que tem que trabalhar no dia seguinte, que tem que pegar coletivo, que tem dinheiro para poder pagar um carro particular, aquele que anda de avião comercial, ou que anda comercial barato, mas que anda também no primeira classe, aquele que tem seu próprio jatinho particular, somos todos nós. Não podemos esquecer que nós estamos dentro de um único mundo, uma única sociedade e que temos que desempenhar papéis com honra. E isso é difícil, está cada vez mais difícil no nosso mundo desempenhar papéis com honra. Sabe por quê? Porque o que está vigorando hoje na nossa sociedade, no mundo atual,
chama-se mau caratismo em nome de vantagens, em nome de lucro, em nome de se dar bem. E em nome disso você é capaz de vender até a tua mãe. Bom, psicologicamente, Freia é uma das figuras complexas que incorpora uma variedade de características psicológicas, muitas das quais refletem aspectos profundos da psique humana. Como deusa da fertilidade, amor, beleza e guerra, essas personalidades dão uma ampla gama de emoções e impulsos que ressoa nas nossas atitudes, nas nossas ações como pessoas. Veremos. Já começa na dualidade, olha só. Frequentemente tratado com a figura dual, com aspectos tanto do amor, da beleza, quanto da guerra e da morte. Esta dualidade reflete a natureza multifacetada da psique humana, que contém tantos impulsos positivos quanto negativos. Isso se soma à dualidade enquanto sociedade, enquanto a sociologia que acabou de debruçar para nós. Olha só onde vai desdobrar. Passa pela minha mente, pelo meu pessoal. A minha verdade pessoal. A minha verdade pessoal não pode suplantar a verdade social. Porque senão eu estou no mundo fictício. Eu estou vendo no mundo do paraíso, no paraíso das maravilhas. Né? Um mundinho fechadinho numa caixa de... como se fosse uma caixinha de música linda, bonita. Mas é minha, é meu mundo particular, não reflete a minha realidade. E aí eu sou um alienado, porque quando o mundo bate a minha porta e ele não bate, derruba, ele joga a porta no chão, você vai ver que o seu mundinho não é um mundinho verdadeiro. Por isso nós temos que estar de pé, olhar com o olhar da verdade, com o olhar da honra, da sinceridade, do amor, da ternura, da tolerância, do perdão, de compaixão, porque nós precisamos disso, gente. Nunca se precisou tanto numa sociedade chamada sociedade humana essas qualidades. Nós estamos atropelando e matando pessoas, destruindo vidas por mau caratismo gratuito. Esse é o pior, mau caratismo gratuito. Paixão e desejo. Como deusa do amor e fertilidade, Freia personifica a intensidade da paixão e do desejo. Sua busca pelo amado simboliza o mito de que sua perda e recuperação do colar de Brisingamen reflete a busca humana pela conexão emocional e sexual. Ninguém é ilha, ninguém vive sozinho. Isso já é cientificamente explicado. Pessoas que não têm conexão sexual, conexão humana, conexão com outras pessoas, sofrem. Sofre todos os tipos de mazelas, físicas, mentais e psicológicas. Nem precisa aprofundar, né? Basta nós observarmos o nosso mundo como anda. Independência e empoderamento. Freia é uma figura independente e empoderada, que desafia as expectativas tradicionais de gênero. Ela não hesita em buscar o que deseja, seja amor, conhecimento ou vingança, demonstrando uma determinação e autoconfiança inspiradora. Quando nós encontramos uma mulher que se destaca na sociedade, todo mundo fica assim, ó. Mas esse ó não é que está admirado pelos sucessos, está admirado porque foi uma mulher que conquistou. É como se a mulher não tivesse capacidade. Esquece por detrás do sexo feminino, existe uma mente que pensa, uma mão que trabalha, pernas que andam, olhos que leem livros, que estudam, que testam teorias, que pratica teorias. Em nada é diferente o ser masculino, mas às vezes esquecemos que a mulher é muito mais do que apenas um ser feminino, apenas um órgão sexual feminino. A mulher é muito mais do que isso. E deve e tem que ser muito mais do que isso. E toda vez que você falar, a pessoa fala, ó, ela conseguiu aquilo, faça com que esse ó seja um ó de admiração e que as pessoas tenham você como referência para poder também chegar aonde você chegou. Não tenham apenas você como referência pelo sexo que você é, mas pela sua capacidade de chegar onde chegou. São coisas muito diferentes.
Coragem e força. Como deusa da guerra, Freia exibe coragem e força formidáveis. Ela não recua diante do conflito, está disposta a lutar ferozmente por aquilo em que acredita, mostrando a capacidade humana de enfrentar desafios e adversidades com bravura. Todos nós, quando nos vimos diante de situações em que precisamos arregaçar as manguinhas e sebo nas canelas, nós mostramos a nossa ferocidade. Nós precisamos, o tempo não para, o tempo urge, as necessidades urgem, nós temos que ser cada vez mais urgentes nas nossas ações. E essas ações, elas nos exigem de nós força e coragem. E ao mesmo tempo, não podemos esquecer de vulnerabilidade e sensibilidade. Apesar da sua força, Freia também é retratado como vulnerável e sensível, especialmente em relação à perda de seu amado e às traições que enfrenta. Isso reflete a verdade universal de que até mesmo os mais poderosos entre nós têm as suas fraquezas e emoções profundas. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Vamos lá, nós não temos o hábito, as leis brasileiras, de mandar alguém para a morte via justiça, via tribunal. Nos Estados Unidos acontece isso e agora parece que estão deixando de fazer isso em muitos estados onde as pessoas são condenadas à morte. Mas você pergunta se as pessoas foram condenadas à morte, se ela está resignada com isso. Uma coisa que não tem como voltar atrás, vai acontecer mesmo, fazer o quê? Vamos encarar isso de frente? Não. Todas as pessoas querem viver, até o pior dos piores. Nós temos que entender que uma das coisas que eu bato muito na tecla, que eu vi algumas coisas que as pessoas falam, que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, bandido bom é bandido recuperado. E quando eu falo recuperado, eu falo que as instituições, a sociedade, você, sociedade, nós temos que cobrar do governo municipal, do governo estadual, dos governos estaduais, do governo federal, que os nossos irmãos e irmãs que infelizmente infringiram a lei e estão em caráter de reclusão, eles possam ter a possibilidade, durante o período que estão em reclusão, ter formação. Por que não tem formação acadêmica para preso? Por que preso não pode fazer faculdade, não pode fazer um curso técnico enquanto está lá cumprindo pena? Porque quando ele sair de lá, ele sai um profissional. Ele sai um profissional, não um profissional do crime. Porque às vezes o que acontece? Você entra criminoso amador no meio de um monte de criminosos, você aprende a malícia, porque lá ensina, e você sai de lá um criminoso profissional. O sistema penitenciário prefere 1000 vezes encarcerar, amotinar, do que educar. E nós batemos palma quando um criminoso vai para a cadeia. Só que nós esquecemos que aquela pessoa se tornou um criminoso, por quê? Porque eu e você estamos falhando como sociedade. Por que nós estamos falhando como sociedade? Estamos falhando porque nós não estamos cobrando de quem deveríamos cobrar melhor educação, melhor qualidade de vida, melhor oportunidade de trabalho, para que não tenhamos criminosos. Enquanto nós vivemos numa sociedade onde tem filas quilométricas de pessoas desempregadas, desesperadas por trabalho, nós teremos criminosos. E muitas das vezes criminosos que vão para o crime porque precisa comer, precisa beber, precisa comprar um teto para poder dormir. Ele não é criminoso porque ele quer ser criminoso somente. A situação que se forma, o cenário que se constrói numa sociedade em que as pessoas são empurradas para o crime, cobra o seu preço. Qual que é o seu preço? Quando você fecha os teus olhos, quando eu faço-me de cego, surdo e mudo às necessidades dos meus irmãos, as necessidades se sobrepõem. E se o crime, se o narcotráfico, se o mundo das drogas,
Se o mundo do crime organizado dá para essas pessoas comida, bebida, roupa, casa, ela vai abraçar. E aí eu vou ser vítima, não é do criminoso. O criminoso só é a arma que eu construí para atacar a mim mesmo, porque eu fiquei cego, surdo e mudo para as necessidades do meu irmão e da minha irmã. Temos que cobrar, temos que cobrar. E se pudermos ajudar, ajude, ajude. Ajudar nunca é demais. Ao contrário, ajudar sempre é bem, né? Conexão com a natureza. Freia é frequentemente associada à natureza e aos ciclos da vida, refletindo uma conexão profunda e intuitiva com o mundo natural. Essa ligação ressalta a importância e a harmonia do equilíbrio entre os seres humanos e o meio ambiente. Não preciso nem entrar em detalhes, né? Já falei aqui já sobre a questão da terra, da planta, da terra, do chão, do solo, do clima, né? Temos que saber olhar, um olhar mais terno, mais humano, mais amoroso para a Mãe Terra. Liberdade e autodeterminação. Freia valoriza sua liberdade e autonomia acima de tudo. Ela segue o seu próprio caminho e desafia as convenções sociais quando necessário, inspirando-nos a buscar nossa própria verdade e liberdade interior. Numa sociedade polarizada, não existe condições de você se desenvolver. Por quê? Porque cada um está puxando o seu lado, o tapete, cada um, como diz, né, taca pitada nos pratos que mais gosta, na roupa que mais gosta, no gato de estimação que mais gosta. Eu não vou entrar em outros detalhes porque eu não quero, mas enfim, numa sociedade polarizada, nós tiramos a capacidade das pessoas de ter liberdade e autodeterminação. Nós empurramos as pessoas para lados extremos. Não sejamos nós os extremistas, sejamos nós os primeiros a congregar o que há de bom dos dois lados, fazer uma conjunção dessas coisas boas e projetá-las para que elas desenvolvam, cresçam e melhorem cada dia mais. Isto é liberdade e autodeterminação. Também é autonomia. Nós ajudamos a crescer, ajudamos a fazer sociedade. Enquanto vivermos em mundos polarizados, nós vamos sempre estar fazendo alguém perder a sua liberdade e a sua autodeterminação. Da mesma forma que nós falamos da questão da vulnerabilidade, sensibilidade, que isso bate a nossa porta em forma de crime organizado, também é nossa responsabilidade dar uma resposta para isso de maneira humana, de maneira exata, de maneira firme, mas com amor, com carinho, com atenção, com ternura, com humildade, com sensibilidade. A ajudar as coisas a acontecerem, a ajudar a transformar realidades. E quando eu falo transformar realidades, toda transformação ela tem que ser boa. Se ela for ruim, não é uma transformação, é uma derrota. É uma derrota. Embora toda derrota ela serve de lição para nós aprendermos no que nós erramos para não tornar a fazê-la. E olhar para uma derrota, olhar para uma perda, olhar para uma situação que nos desagrava é, acima de tudo, parar, botar o pezinho no chão, vestir a camisa da humildade, porque a camisa da humildade ela é boa para todo mundo. A camisa da humildade ela nos ajuda a enxergar no que nós estamos apostando, em que nós estamos apostando e por que nós estamos apostando. E, acima de tudo, saber, olha, não dá. Isso que eu estou apostando não está dando lucro. Isso que eu estou apostando não está tendo resultado. Isso que eu estou acreditando não está tendo fruto nenhum. Então eu tenho que repensar, mudar. E às vezes, se tiver que ficar totalmente contra aquilo, se fizer necessidade, faça. Por que não? Eu já mudei minha vida várias vezes, eu já mudei meus pensamentos várias vezes e sempre estou mudando. Por quê? Porque quando eu começo a observar que aquilo que eu projetei não se realizou, eu fico pensando, o que foi que aconteceu? Por quê? Porque eu acreditei em coisas que são fictícias, não existem no mundo real.
Eu apostei minha ficha em coisas, em pessoas, em situações que o mundo real não dá. O mundo real é o oposto. O mundo real valoriza outra coisa. O mundo real deseja outra coisa. Então eu preciso olhar. Olhar para que liberdade e autodeterminação sejam máximas da vida da pessoa. É muito bom encontrar uma pessoa que tem liberdade para agir, que tem liberdade para poder fazer e acontecer as coisas, dentro de um contexto social, dentro do respeito com as pessoas, no convívio bom, saudável, agradável com todo mundo. Não importa se a pessoa é branca, negra, azul, amarela, se é alta, baixa, gorda, feia, nova. Entendeu? Não importa. Importa que quando eu me dou as minhas mãos com todas as pessoas, eu faço e aconteço a sociedade. Eu faço e aconteço um mundo melhor. Eu faço e aconteço uma vida melhor. E isso faz toda a diferença no final das contas. Pode não fazer para você no primeiro momento, mas faz diferença para muita gente que é alvo das suas mudanças, do seu bem-querer, da sua benevolência. Este foi o mito da deusa Freia, a deusa mais bela e mais amada pelos nórdicos. Um bom final de semana para todos vocês. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitolugar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.